Hoje eu quero te falar de algumas palavrinhas que trazem maior sentido no texto. Quando você percebe elas, você começa a ter um pouco mais de significado do texto bíblico. Se você quer aprender sobre isso, sobre como identificar essas pequenas palavrinhas, podem te ajudar a ser um melhor leitor da Bíblia, fica comigo nesse vídeo. Olá, e nós estamos aqui para mais um vídeo do Projeto 183. São 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje nós estamos aqui no dia 143 e vamos observar um pouco o Salmo 124. Mas antes de observar, eu quero te agradecer, você que tem acompanhado aqui os nossos vídeos, que tem comentado, que tem interagido com a gente. Deus te abençoe, quero te agradecer por isso, quero te incentivar também a compartilhar esse vídeo. E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal para sempre receber aí as nossas notificações, ative o sininho, que aí você vai sempre receber a nossa notificação quando sair um conteúdo novo, né? Pois bem, nós também temos o nosso canal no Telegram, que você pode acessar clicando aí embaixo no link, tá bom? Caso você esteja no Instagram, você pode acessar o nosso canal via link no nosso perfil, link ali na bio, tá bom? Quero dizer que tem novidade vindo por aí, tá? Tem novidade chegando, já nós vamos começar a divulgar, daqui a uma semana e meia mais ou menos, a gente vai começar um trabalho bastante intenso aí, e eu quero te dizer que você pode participar dos nossos trabalhos, é só você estar aí nas nossas redes sociais atento, né, aos nossos avisos, certo? Então vamos lá. Salmo 124 eu separei aqui na Nova Versão Internacional. E diz assim o texto da Escritura: Se o Senhor não tivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Pois bem, eu quero falar com você aqui hoje sobre algumas palavrinhas que sempre vão aparecer no texto e que são, de certa forma, uma chave para a gente entender melhor o texto. Às vezes isso passa um pouco batido para a gente acaba perdendo o significado do texto, perdendo coisas que estão bastante claras ali no texto, certo? Por não notarmos essas palavrinhas. Pois bem, a primeira palavra que já aparece aqui logo de cara é a palavra se. Se o Senhor não estivesse do nosso lado. Se indica uma condição. E a condição aqui é que o Senhor estava do nosso lado. A palavra se sempre vai indicar uma condição. Então veja só, o que essa condição nos diz? Caso Deus não estivesse do nosso lado, no momento em que os inimigos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Olha só. Toda essa desgraça aconteceria ao povo de Israel se o Senhor não estivesse do nosso lado. Ou seja, a condição para que tudo isso aqui não aconteça com eles, não tivesse acontecido com eles, é exatamente o Senhor estar do lado deles.
Olha que interessante. E às vezes a gente só fica com a ideia de que eles foram livres daquela situação que eles passaram. Ou a gente só fica com a ideia de que Deus está do nosso lado, e não de que o fato de Deus estar do nosso lado faz com que no momento fez aqui no passado, fez com que no momento em que os inimigos vieram, eles foram libertos, eles foram livres, eles tiveram um livramento dado pelo Senhor. Então, esse livramento só aconteceu porque o Senhor estava do lado deles. E é interessante que ele não está falando, ele está falando que alguma coisa de ruim aconteceu, né, alguma situação ruim aconteceu, mas ele não está falando, olha, se o Senhor estivesse do nosso lado, nós não teria acontecido isso. Ou seja, naquele momento passado, Deus os livrou porque Deus estava do lado deles. Ok? Pois bem, esta é uma das palavrinhas que faz bastante diferença quando a gente olha para ela com um pouco mais de atenção. Outra palavrinha que faz bastante diferença ou traz um pouquinho mais de significado para a gente é a palavra quando. A palavra quando sempre vai nos trazer a ideia de tempo, certo? Quando tal coisa aconteceu. Então, em algum momento, os inimigos atacaram eles. Em algum momento, eles sofreram nas mãos dos inimigos. E aí ele continua, eles já nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. Ou seja, num dado momento de fúria dos inimigos. Aqui ele está trazendo a ideia do momento exato em que Deus, aqui no caso, os livrou. Em que Deus, no caso, se mostrou ao lado deles. De tal maneira que estes males não aconteceram. Pois bem, então, essa palavrinha aqui, sempre que você vê ela no texto, se atente-se porque vai ter ali alguma coisa de tempo, algum momento, vai dar uma ideia de, olha, em algum momento aconteceu tal coisa, em algum momento tal coisa vai acontecer, pode ser futuro também, enfim. Outra palavrinha que sempre vai chamar a nossa atenção no texto é essa palavrinha aqui. Mas não que todo momento que ela apareça, ela vai realmente ter essa atenção. Por exemplo, aqui ela não tem, tá vendo? Mas eu vou mostrar o porquê disso. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. O nosso socorro está no Senhor, no nome do Senhor que fez os céus e a terra. A palavra que, geralmente, ela traz uma explicação. E uma explicação, claro, sobre o que está antes. Sobre o que está antes. Isso. Ela, por vezes, vai trazer essa explicação. Por exemplo, aqui. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos seus dentes. Ou seja, isso daqui é uma explicação disso daqui. Por que bendito seja o Senhor? Bendito seja o Senhor. E aí ele explica o porquê ele está bendizendo o Senhor naquele momento. Tem um motivo específico para ele bendizer o Senhor naquele momento, ok? Então ele explica aqui, olha, bendito seja o Senhor. Ele não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes, no caso deles aqui, dos inimigos, ok? O nosso socorro está no nome do Senhor.
E aí ele coloca que esse que faz uma explicação de quem é o Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor que fez os céus e a terra. Viu só a explicação que ele traz? Essa ideia aqui, sempre que a gente vê a palavrinha aqui, a gente tem que se atentar. Por que eu digo isso? Ah, mas isso aí tá aí no texto, Ratos. Realmente está no texto. Só que por vezes, quando a gente vai ler o texto, interpretar, tirar conclusões do texto, olha só. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Ele está louvando, ele está engrandecendo o Senhor por um motivo específico nesse momento. E aqui a gente percebe que Deus ele não os entrega para ser dilacerados. Deus não coloca eles numa situação ruim. Pelo contrário, Deus estava do lado deles e Deus livrou eles daquela situação. Então ele está explicando aqui o porquê de estar nesse momento bendizendo o nome do Senhor. A mesma coisa aqui. O nosso socorro está no nome do Senhor. Ele poderia falar de várias coisas. Ele poderia falar que o socorro está no nome do Senhor grande, do Senhor forte, do Senhor grandioso, do Senhor que é valente, do Senhor que é o Deus dos exércitos. Ele poderia falar várias coisas sobre quem é Deus. Mas ele fez questão de citar. E o fato dele explicar que ele está falando que o socorro dele está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra, ele quer dizer exatamente que ele domina sobre toda a criação. Ele domina sobre tudo que existe. Logo, com certeza, ele também está dominando a situação que está ocorrendo, ou a situação que ocorreu, como aqui no caso dos inimigos que atacaram eles. Você percebe que sempre essa explicação vai trazer para a gente, quando a gente percebe que há um link entre uma coisa e outra, não é que somente Deus não nos entrega para ser dilacerados. Não, Deus é digno de louvor, é bendito por causa disso. Não é somente que o nosso socorro está no nome do Senhor, mas é que esse Senhor é o Senhor que domina todas as coisas. Você percebe? Percebe o quanto perceber isso aqui, perceber essas palavrinhas, acrescentam significado para nós? Pois bem, sempre atente para esse tipo de palavra, porque ela vai trazer sempre alguma coisa a mais para a gente prestar atenção. Sempre algo que vai nos chamar a atenção. São palavrinhas que são chave para nós no texto bíblico. É que a gente não percebe esse tipo de coisa quando a gente está... Olha só, eu falei quando aqui agora, tá vendo? Quando a gente está falando. Mas a gente... eu usei a palavra mas. Mas é uma outra palavra que sempre a gente usa. E que faz uma diferença na hora da fala, na hora do texto. Então, a gente não percebe isso quando a gente está falando. Mas a gente sempre está utilizando esse tipo de palavra na nossa fala. E se a gente usa na nossa fala, a gente deve perceber que isso é natural na nossa fala, mas a gente deve perceber quando isso ocorre no texto, porque a gente vai conseguir então extrair mais significado do texto. Ok? Então perceba sempre essas 3 palavrinhas aí, pelo menos essas 3, ok? Tem mais algumas aqui no texto, mas o vídeo vai ficar muito longo se eu for para as outras palavrinhas, tá bom? Que Deus te abençoe, não se esqueça, compartilha esse vídeo com mais alguém e que Deus te abençoe. Até a próxima.